Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? A paz, é isso que eu te desejo nesse dia de hoje, nessa sexta-feira linda, nesse dia abençoado, cheio da presença de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, pela sua presença viva, gloriosa, poderosa sobre esse ministério. Amém? Bom dia, Mia, a paz do Senhor Jesus. Eu desejo que todos estejam bem. Bom dia, Marley. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor, né? Bom dia, Luzia. Bom dia, Esther. Glória a Deus. Mais um dia na presença do nosso Senhor. Essa noite, apesar de eu ter dormido bem pouco, eu falei muito com o Senhor. O meu corpo físico e a minha mente humana descansou bem pouco. Bom dia, Maria Cardoso. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Maria Iracilda. Aleluia. A minha mente está bem cansada. E aí os meus olhos ficam mais embaçados ainda. Quando a mente está cansada. Apesar de eu ter dormido bem pouco, como eu estava dizendo, conversei muito com o Senhor. Muito, muito. Tinha hora que eu não sabia se eu estava conversando acordado ou se eu estava conversando dormindo. Quem já passou por isso? A gente conversa tanto, tanto, fala e agradece tanto, que a gente já não sabe mais se está dormindo ou se está acordado. Glória a Deus por isso. Mas eu tô bem, eu não dormi por conta de despertar mesmo, de orações e acompanhar o Heitor, que o Heitor entrou numa janela de oração agora na 1h da manhã. E aí para auxiliar ele, então eu fiquei ali com ele, depois às 3, eu e meu esposo. E assim vamos, né? É muito bom, muito gratificante. Tudo vale a pena, porque esse é o nosso estilo de vida. É buscar a presença do Senhor. Que quando nós nos revestimos das armaduras, as armaduras, ela nos protege, sim, naquela hora ali que a gente coloca. Mas o que fazer para se manter com a armadura? Nós precisamos fazer para se manter. Não basta só nos revestir das armaduras e não viver a vida que nós temos que viver. Rapidamente ela é corrompida, rapidamente ela é toda atacada, né? Então nós precisamos viver uma vida de forma que a gente se mantenha nela. A vida de santidade, de verdade, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Nunca se esqueçam que através da leitura, do seu momento de intimidade com o Senhor, que a nossa fé é aumentada e fortalecida. E nós somos salvos pela fé. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Sirlei. Bom dia, Dilma. Glória a Deus. E é sobre isso. Obrigada, Jesus. E por esse tempo, meu esposo estava conversando comigo ontem e nós decidimos que há um tempo, é um tempo necessário de descanso agora. Nós estamos um pouco sobrecarregados, né? Ele, os meninos, por conta do trabalho mesmo. E aí então nós vamos estar descansando um pouco mais nos finais de semana. Isso é importante para a família. É o que fortalece, o que traz o descanso físico da mente, o lado espiritual, né? Que a gente para um pouco para refletir as belezas de Deus diante da nossa vida, olhar para a criação com calma, sem pressa. É importante que haja esse tipo de conversação na sua casa, com a sua família, o reconhecimento de que todos estão cansados, fadigados e que é só o Senhor que nos renova, mas que nós precisamos buscar o Senhor também quando nós decidimos descansar os olhos, a mente, né? Às vezes você não consegue parar muito o físico, mas parar os seus olhos ali, contemplar a criação, contemplar o céu, isso também é uma maneira de adorar a Deus, tá bom? É muito importante para a sua vida.
Amém? Bom dia, Liliane, bom dia, Cris. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar o Evangelho de Hebreus, né? O livro de Hebreus, que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus. E o capítulo 1, ele traz para nós sobre a supremacia do Filho de Deus. E nós vamos estar estudando, entrando nesse estudo hoje. Vamos orar para a gente poder entrar no estudo de hoje? Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que eu entro na presença do Senhor, nas cortes celestiais, consagro a minha vida a Ti, Te apresento esse ministério de mulheres de avivamento. Declaro que esse ministério é do Senhor e consagro ele a Ti. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir através dele na vida de todas as mulheres, de todos os seus filhos também, que vêm buscar conhecimento através desse ministério, Senhor. Que o Senhor venha a falar em espírito, em verdade, que o Senhor se revele de maneira sobrenatural, que o Seu Espírito Santo haja de forma completa, na sua totalidade, trazendo a palavra no coração de cada um de nós, através de respostas das nossas orações, de direcionamento do nosso dia, da nossa vida. Nós apresentamos ao Senhor o nosso trabalho do dia de hoje. Eu trago aqui a presença de cada um que está presente, Senhor, nessa hora. Nós estamos aqui de maneira voluntária, buscando a presença do Senhor. Esse momento que tem edificado e nos fortalecido tanto todos os dias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Seu amor por nós, por ter entregado a Sua vida de maneira voluntária por amor a nós, a nos resgatar, a pegar as nossas culpas para si. Obrigada, Senhor Jesus. Nós Te amamos, Te damos graças, Te damos honra, Te damos louvor e adoração todos os dias da nossa vida. Obrigada, Jesus. O Senhor tem nos ensinado muito. Tudo o que o Senhor deixou de exemplo é o que nós buscamos viver na nossa vida. E eu peço ao Senhor que fortaleça cada uma de nós, que o Senhor seja o nosso intercessor em tudo que nós pedirmos ao Senhor através da nossa oração diária. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Em Seu nome, Jesus, eu peço que o Senhor proteja a nossa família, o nosso esposo, né, as esposas, que o Senhor, em Seu nome, Jesus, proteja os nossos filhos, a nossa casa, por onde caminharmos. Que o Seu amor, que os Seus olhos, Jesus, esteja a nos conduzir. É isso que nós Te pedimos de todo o nosso coração. Espírito Santo, toma o Seu lugar na nossa vida, Seu lugar de honra, na nossa casa, na nossa empresa. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que nós temos, por todo o alimento que temos dentro da nossa despensa, pelas vestes que nós temos para nos vestir, pelo conforto da nossa cama. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor sempre esteve do nosso lado. E agora nós já entendemos que podemos falar com o Senhor o tempo todo. O tempo todo. E isso alegra o nosso coração e nos traz a paz que excede todo entendimento. Nós declaramos que nunca mais estaremos nos sentindo sozinhos. Nunca mais sairemos da Tua presença, meu Deus. É isso que nós oramos e declaramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Que os meus olhos voltem. Em nome de Jesus.
Então vamos lá. Hoje nós vamos ler a carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus ela foi escrita aos cristãos judeus que estavam desanimados e tentados a voltar ao judaísmo. Então Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ele mostra que Cristo é superior a tudo. Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, aos sacerdotes e aos sacrifícios. É isso que o apóstolo Paulo traz. Então, logo no capítulo 1, Paulo ele abre o livro exaltando a glória e a divindade do Filho de Deus, como a revelação suprema de Deus para nós. Então o versículo 1 diz assim, ó: Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Aqui já nos dá uma direção, e para quem nunca tinha lido que Jesus estava sentado do lado direito de Deus, aqui está escrito. Se você quiser grifar, eu esqueci de novo de trazer a minha caneta. A hora que aparecer alguém aqui, eu peço. Para que a gente possa deixar grifado, né? Eu gosto de grifar junto com vocês tudo aquilo que não está grifado ainda para mim, para eu me lembrar que vocês grifem. Então veja que aqui é muito claro para nós o que diz. Deus sempre falou. Deus sempre falou com o povo, assim como Ele sempre falou comigo e com você, mesmo antes de nós encontrarmos com Ele na vida cristã. Então Deus sempre falou, mas de forma parcial e progressiva. É assim que o Senhor fala. Porque não adianta Ele chegar e falar tudo de uma vez. Nós não vamos conseguir assimilar. Nós não vamos conseguir guardar. Quem já recebeu uma profecia sabe como é. Quando você está recebendo a profecia, você está numa mistura de vivendo no Espírito, sabendo que Deus está falando com você, e ao mesmo tempo você não consegue ouvir tudo aquilo que está sendo revelado para você. Então é uma mistura de espiritual com emoções, então você não consegue. Por isso Deus fala de forma parcial e progressiva. Muitas vezes muitas vezes não, todas as vezes que eu recebi uma profecia, eu tive que ouvir de novo, buscar a igreja, caso ninguém tivesse filmado, né? E pedir o vídeo, porque eu precisava entender, eu precisava me lembrar exatamente o que foi dito. Porque mesmo que tenham pessoas presentes ali, as pessoas também movidas pela emoção, talvez não conseguem ouvir a profecia na essência. E aqui Paulo traz para nós que é exatamente isso. O Senhor ele traz a profecia de maneira parcial, progressiva na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Como que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente através dos profetas, através dos sonhos, através das visões que você pode vir a ter, que o Senhor pode trazer para você, abrir os seus olhos espirituais, e através de figuras do Antigo Testamento. Deus fala muito com a gente. O quanto Deus tem falado com cada um de nós através desse estudo. O quanto Ele não vem trazendo assim, starts todos os dias para nós. É Ele falando através da palavra. Entende? Então nós precisamos entender que
o antigo pacto continua de forma sendo fragmentos de revelação para nós, aliança com Deus sobre a nossa vida. Por que isso? Por que dessa forma? Para que o nosso caminho seja preparado para algo maior. Assim é o nosso Senhor na nossa vida. Ele sempre vai falar de forma progressiva, parcial, um pouquinho de cada vez. Por quê? Porque Ele está nos preparando, Ele está nos forjando para algo maior que Ele vai nos entregar. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia mostra para nós, minhas irmãs e meus irmãos, um Deus que fala, um Deus que se revela ao longo da história. Tá bom? Sempre com propósito e progressão. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus. No versículo 2 diz assim, ó: mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Agora Deus falou plenamente em Jesus Cristo. A revelação não é mais parcial depois que veio Jesus. A palavra de Deus diz, é definitiva. Últimos dias que a palavra de Deus traz é a era messiânica, tá? E o Filho é o próprio Deus revelado para nós. Jesus se fez homem e Deus ao mesmo tempo, no meio de nós. Ele é o herdeiro de tudo e o criador do universo. Jesus estava já ao lado de Deus na criação do universo. Jesus é a palavra viva. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Jesus não é apenas um mensageiro, Ele é a própria mensagem viva de Deus para a nossa vida. Então, esse início da carta de Hebreus, ele traz para nós a divindade de Jesus Cristo. E nós nunca devemos nos esquecer da divindade de Jesus. Aqui diz que Ele é o resplendor da glória. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, está escrito aqui no versículo 3, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele é o resplendor da glória. Ele é o brilho visível da glória invisível de Deus. Olha como isso é maravilhoso. Jesus é o brilho visível. É o que nós queremos viver, é o que nós desejamos carregar. O brilho, o amor, a luz que vem do nosso Senhor Jesus, porque é a luz do próprio Deus, a imagem exata, né? A perfeita semelhança, a representação perfeita da essência divina, ou seja, não é uma cópia. Não é uma cópia, é a própria natureza de Deus. E quando diz aqui, Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, Ele sustenta todas as coisas. Cristo mantém o universo existindo pela sua palavra. Oh, pela palavra. Glória a Deus, obrigada, Jesus. E depois diz, e depois de ter purificado os seres humanos, ou seja, Ele nos purificou dos seus pecados, sentou-se ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Então Ele fez a purificação dos pecados, a sua obra redentora na cruz por nós. Jesus fez isso por nós. Como não amá-lo? Como não buscar viver tudo aquilo que Ele viveu e deixou como exemplo para nós? E Ele foi se assentar à direita do Pai. Sabe o que significa isso? Posição de autoridade e honra. Posição de autoridade e honra após completar a sua missão. E é o que nós buscamos. Posição de honra de viver na glória junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigada, Jesus. O Senhor Jesus Cristo é Deus em ação na nossa vida. Criador, Ele é o Criador, Ele é Salvador, Ele é o nosso Rei.
A sua obra é completa e a sua autoridade é suprema. A autoridade de Jesus é suprema, está acima de tudo. Quanta coisa aquele que serve com fidelidade através da autoridade do nome de Jesus faz nessa terra. Cura, liberta. A oração chega aos céus, não é? Olha a amiga de novo. Alexa, parar. Eu não sei qual é a palavra que eu falo que ela ouve, de verdade. Vamos lá. Versículo 4 agora vai trazer para nós sobre o filho e os anjos. Quando diz assim, ó. Assim Deus fez com que o filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Olha como isso mexe com a nossa estrutura. Ó, versículo 4 diz assim: Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho e hoje eu me tornei o seu pai. No judaísmo, os anjos eram mensageiros poderosos. Paulo afirma que Jesus é infinitamente maior do que os anjos. Jesus está acima de toda a criação de Deus, porque Ele é o próprio Deus. O nome aqui é filho, né? Você é o meu filho. Assim diz, Deus disse, você é o meu filho. E esse título representa a natureza divina, não apenas uma posição. É isso que Deus traz aqui nesse versículo 4. Então, nenhum anjo, nenhum profeta ou ser espiritual se compara ao Filho. Ele é a maior divindade, porque Ele é o próprio Deus. Ele é o único em essência e em autoridade, né? É a supremacia divina, é a supremacia do Filho sobre os anjos. Assim como está escrito no versículo 5 aqui. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Deus nunca disse isso a nenhum dos anjos. Então aqui está citando Salmos 2, versículo 7 e também Samuel 7, versículo 14. Ambos cumpridos em Cristo. Hoje te gerei. O que significa isso? Quando Deus fala? Quando o Senhor traz? Refere-se à manifestação da filiação. Refere-se à confirmação que Jesus é filho. Que o nome dele está acima de todo nome e de tudo que existe. Isso é poderoso quando nós usamos em posicionamento de oração. Então veja que é a manifestação da filiação e não ao início da sua existência, porque Jesus Cristo é eterno. Jesus é eterno. Ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele subiu aos céus e ele está sentado ao lado direito do Pai. É isso que a palavra traz. Jesus é o Filho por natureza e os anjos são filhos por criação. Jesus é filho por natureza, amém? E os anjos foram criados por Deus. O versículo 6 diz assim, ó, versículos 6 e 7 meu estão grifados, tá? Porém, quando Deus enviou ao mundo seu primeiro filho, ele disse: que todos os anjos de Deus o adorem. Essa foi a ordem do nosso Pai. Então, entenda que todos os anjos de Deus o adorem. Quando Deus enviou o seu primeiro filho, ele está falando do que aqui? Do primogênito, né? Não significa primeiro criado.
Não é isso. O primeiro filho, o primogênito, não significa que é o primeiro a ser criado, mas o supremo em posição de honra. E ele deu qual ordem? Que os anjos de Deus o adorem, que os anjos adorem o Filho, e somente Deus pode ser adorado. Essa é a ordem. Logo, Cristo é Deus, digno de adoração. Jesus é o próprio Deus. Sendo assim, ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda oração, da nossa busca, do nosso amor. Obrigada, Jesus. O verdadeiro culto, ele é cristocêntrico. Sabe o que é cristocêntrico? Fazer de Cristo o centro da sua vida. Nunca se esquecer que Jesus é o centro de tudo na nossa vida. Mas tudo. Tudo aquilo que você busca em nome de Jesus, de todo o seu coração, a resposta chega para você de uma maneira rápida, emergencial. Pode observar, todas as vezes que você gera uma oração de todo o seu coração, a resposta chega muito rápido. Enquanto nós não conseguimos orar gerando de todo o nosso coração, Deus continua nos observando, até que a gente gere a verdade daquilo que nós estamos falando através da oração. Tudo e todos devem se curvar diante de Jesus Cristo. Essa é a ordem de Deus. E o versículo 7 diz assim: a respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Então, Deus diz aos anjos, Deus faz dos seus anjos espíritos, ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo? Glória a Deus. Somos tochas de fogo que andam. Somos discípulos, somos ministros, somos evangelistas, somos pastores, somos servos, somos filhas e filhos de Deus que levam o evangelho por onde nós estamos. Então, sendo assim, nós levamos chamas de fogo, labaredas de fogo, fogo, chama do avivamento. Veja que há uma citação aqui do Salmo 104, versículo 4, né? Quando diz: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Cristo é o Senhor, a quem todos nós servimos. Essa é uma verdade. Cristo é o nosso Senhor e nós devemos servi-lo o tempo todo, em tudo que nós fazemos. Os anjos são poderosos, mas são instrumentos do poder divino. Os anjos trabalham a serviço do reino, assim como nós também trabalhamos a serviço do reino. Os anjos são poderosos, mas eles são apenas instrumentos do poder divino. Os anjos não são a fonte do poder. Os anjos são instrumentos do poder divino. Amém? Assim como você e eu. Nós somos instrumentos nas mãos do Pai, aonde através da nossa vida Ele opera o poder para que haja manifestação do Espírito Santo dele na vida das pessoas que o buscam, ou numa igreja, ou numa conferência, aonde for. É isso que nós precisamos entender e guardar no nosso coração, no conhecimento que nós estamos buscando. O versículo 8 diz assim: mas a respeito do Filho, ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo o sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que as dos teus companheiros. Aqui
também há uma citação de Salmos 45, do versículo 6 e 7, né? Aplicada a Cristo agora. Então o texto chama o Filho de Deus, é assim que é falado, o Filho de Deus. Aqui traz uma clara confissão para nós, uma clara confissão da divindade de Jesus. É muito claro quando o Senhor diz: foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que as dos teus companheiros. Ele é o Rei justo e eterno. Jesus Cristo é o nosso Rei, justo e eterno. É Ele que governa com amor para a justiça, com amor à justiça e ódio ao pecado. Nós devemos amar o pecador, mas nós devemos odiar o pecado, nós devemos nos afastar do pecado. Amar o pecador, mas não o pecado dele, tá bom? A unção aqui, colocada nesses versículos 8 e 9, simboliza a autoridade real e a alegria celestial. A autoridade e a alegria celestial, é isso que traz aqui na palavra. É muito claro dizendo que o reino pertence a Ele, que é Ele que governa o povo com justiça, é Ele que traz amor diante o bem, né? E odeia o mal. Jesus é tudo isso sobre a terra, sobre todas as coisas, um exemplo de como nós devemos viver na presença dEle. Deus o escolheu e Deus nos chama para que a gente viva essa essência na presença de Jesus, permitindo que Jesus nos conduza em tudo aquilo que nós precisamos. Cristo reina com justiça, com alegria e com santidade. Essa é a vida que nós buscamos, não é? Viver uma vida de alegria, uma vida de justiça, uma vida de santidade. Essas são as características que nós devemos vestir, que nós devemos desejar viver. Essas são as características que devem ser vistas também sobre nós, que somos filhas e filhos de Deus. Que as pessoas olhem para você e vejam essas características de justiça, de alegria e santidade. Amém? Em nome de Jesus. Faz um favor para mim, pega a minha caneta de grifar, eu esqueci. Tem lá no escritório. Amém? É sobre isso. Nós devemos desejar carregar as características de Jesus. Que as pessoas olhem para você e leiam o Evangelho através do seu estilo de vida. Que as pessoas te busquem a pensar assim: ela ou ele é fiel a Deus, tem a vida que eu gostaria de ter, no sentido de não pecar, não fazer mal aos outros, ama Jesus, eu quero amar Jesus como essa pessoa ama. Entende? É sobre isso. Que você viva essa essência, esse tudo que nós precisamos. É isso que veio, é tudo que nós precisamos, é tudo. Amém? Nós precisamos de Jesus Cristo acima de todas as coisas na nossa vida. Obrigada, Jesus. Aqui eu queria ter grifado com vocês no começo, tá? Então eu vou grifar agora. Versículo 3, que é o que nós precisamos guardar, se você não grifou. Versículo 3 inteiro. Agora o versículo 8 diz assim. Não, perdão, o 10 diz assim: e as escrituras também dizem, vai falar das escrituras, e as escrituras também dizem: tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizestes os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupas, tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa.
mas tu és sempre o mesmo e a tua vida não tem fim. Glória a Deus. Em outra tradução está escrito assim, ó: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. A palavra de Deus diz, né? Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Então aqui também há uma citação do Salmo 102, do versículo 25 ao 27. Então Paulo traz aqui para nós que Cristo é o Criador eterno e imutável. Jesus Cristo é o Criador eterno, imutável. Então, tudo no mundo, nesse mundo que nós vivemos e que nós vemos, muda e envelhece, não é verdade? Isso acontece com cada um de nós, acontece com a roupa que nós usamos, acontece com a folha de uma planta, de uma árvore, tudo. Tudo no mundo muda e envelhece. Só o Filho permanece o mesmo. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo, amado e santo, permanece o mesmo. Glória a Deus por isso. A nossa fé, meus irmãos, ela está ancorada num Cristo que não muda. Um Cristo que é firme. A nossa firmeza e a nossa estabilidade vem dele. É só ele que nos traz essa firmeza e essa estabilidade. Obrigada, Jesus. Como é bom estar na presença de Jesus. Como é bom. Hoje eu tô com uma sensação que a minha mente está anestesiada. Quem já amanheceu assim? Como se o Senhor tivesse falado com você a noite inteira, né? Só eu despertei com a sensação que só eu falei. Mas e nos meus momentos que eu me apaguei? Então eu estou assim hoje, com a mente anestesiada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Isso é muito bom. Sinal que você foi tratado, que você foi visitada ou visitado por Deus, pelos anjos do Senhor, por ordem dele, para que te trouxesse instruções, direcionamento, força. Amém? Pode ser que durante o dia você se lembre de algo que você sonhou, de um sonho profético, de um sonho de revelação. Sonhos sempre revela para nós algo que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ou ao que virá nos próximos dias. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 13 diz assim: Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Glória a Deus. O meu versículo 13 e 14 já estão grifados, se você quiser grifar o seu. Versículo 13 e 14. Olha só, Deus nunca disse aos seus anjos: senta aqui do meu lado, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Aqui também há uma citação do Salmo 110, versículo 1. O texto mais citado no do Antigo Testamento, no Novo, né? Escrito no Antigo Testamento, mas citado no Novo agora, que é o Evangelho de Jesus. Então, sentar-se à direita é o símbolo de reino consumado e uma autoridade universal. É isso que representa sentar-se ao lado direito de Deus. Então, os inimigos serão totalmente subjugados. Os inimigos estarão debaixo dos pés de Jesus. Por isso, Satanás e seus demônios têm que obedecer quando a autoridade do nome de Jesus Cristo é levantada diante de uma libertação.
Ele tem que obedecer, porque foi a palavra de Deus. É Deus quem disse, Deus ordenou. Deus nos fez para sermos levantados e não caídos. Por isso, todas as vezes que você se cair emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente, levanta. Levanta, porque Deus não te criou para ser caído. Caídos são os anjos que hoje são demônios. Caídos foram aqueles o Senhor lançou lá de cima. Amém? Obrigada, Jesus. É esse o conhecimento que nós precisamos ter. Então, Jesus reina, agora e para sempre, nós sabemos. E que nós nunca nos esquecemos disso. Então, nenhum inimigo prevalecerá contra o seu propósito. Nenhum inimigo tem poder maior do que a palavra de Deus. Nenhum inimigo tem mais poder do que o nome de Jesus Cristo. Assim como diz no versículo 14. Então, o que são os anjos? Todos são espíritos que servem a Deus. Então, os anjos trabalham para o reino de Deus? Nós também trabalhamos. E nós podemos trabalhar em parceria com os anjos? Sim, muito. Por isso nós chamamos os anjos. Em nome de Jesus, eu peço que anjos ministradores de proteção vão até a sua casa agora e protejam todo o ambiente da sua casa, marchando em força, em poder, lançando aljavas de fogo de luz em todos os lugares aonde está oculto, onde há trevas, que a luz alcance através dos anjos querubins de proteção do Senhor. Os anjos trabalham a nosso favor. Nós trabalhamos a serviço do reino de Deus. Anjos de cura. Quantas curas as pessoas já receberam através de oração presencial e também oração online, como nós estamos fazendo aqui. Pessoas são curadas, pessoas são libertas através do poder do nome de Jesus Cristo, através da presença dos anjos de cura que unem forças a trabalhar a serviço do reino em nome de Jesus Cristo, através de quem dá a voz de comando. Quem dá a voz de comando? O Senhor Deus pede ao coração do ministro, o ministro dá a voz de comando aos anjos e os anjos operam o serviço no reino. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Só um minutinho. Heitor, leva essa sacola aí, ó. Precisa levar agora. Amém? É muito claro para nós. Nenhum inimigo prevalece em pé contra o poder do nome de Jesus Cristo. Nenhum. É assim que a intercessão trabalha. É assim que o corpo de intercessão trabalha. Na autoridade do nome de Jesus Cristo e pelo poder do nome santo de Jesus. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque o Senhor é paciente com a maturidade espiritual de cada um de nós. Eu agradeço ao Espírito Santo, que é paciente com o nível espiritual de cada um de nós, tá bom? Então, para fechar, os anjos são espíritos enviados para servir, tá bom? Aos que receberão a salvação, aos que receberão a cura, que são os cristãos. Tá, Deus te abençoe. Enquanto os anjos servem, o Filho salva. Os anjos servem e o nome de Jesus Cristo traz a salvação. Então, nós não podemos nos esquecer que todos nós somos servos que servimos ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O Filho reina e os anjos servem. A salvação faz dos salvos herdeiros do reino. É isso que a salvação faz. Não servos subalternos, não. Mas nos faz servos herdeiros do reino. Filhos herdeiros do reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus.
O que nós guardamos hoje? O amor de Deus, que é crescente em nós cada dia, né? O amor de Jesus cresce cada dia mais no nosso interior. A nossa mente, ela está se expandindo cada dia. O nosso odre, ele está sendo alargado cada dia mais um pouquinho, porque nós estamos tendo mais fome e mais sede de conhecimento da revelação da verdade do Evangelho. Então, Cristo é a palavra final de Deus para nós. Nós não precisamos buscar novas revelações fora de Cristo. É essa parte que as pessoas precisam entender. Toda a verdade espiritual converge para Ele. Está em Cristo Jesus. Nós lemos lá no versículo 1 e 2. As pessoas precisam acordar e parar de buscar falsas ilusões, parar de buscar revelações fora da verdade de Jesus Cristo. Que as pessoas se despertem para isso, em nome de Jesus. Jesus é a imagem perfeita do Pai e nós vimos isso no versículo 3. Quem quer conhecer a Deus é só olhar para Jesus. Então deseje conhecer Jesus cada dia mais. Por isso é tão lindo, é tão maravilhoso estudar o Novo Testamento, porque nós conhecemos Jesus no profundo. E conhecendo Jesus, nós conhecemos a Deus. E conhecendo a Deus, nós podemos viver a verdade, viver o que Ele coloca para nós de vida, de busca de vida eterna. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus mostra como Deus pensa. Jesus nos mostra como Deus age. Jesus nos mostra como Deus ama. Obrigada, Jesus. Depois nós vimos no versículo 2 e 3 também, que Jesus é o centro de tudo. Jesus é o nosso centro. Jesus é o centro do universo. É o propósito da história. Por isso, Ele é. A nossa fé deve ser cristocêntrica. A nossa fé deve ser firmada em Cristo, em tudo. Não dá para fazer um pouquinho ou só pela metade. Não, é tudo. Ele nos pede tudo. Então tudo foi feito por Ele, através dele e para Ele. É isso que a palavra nos diz no verso 2 e 3. E os anjos, nós entendemos que os anjos servem, mas é Cristo que reina. É Cristo que reina, os anjos só servem. Então não busque o espiritual por curiosidade mística. Em nome de Jesus. Adore apenas o Senhor. Apenas o Senhor Jesus Cristo e o Senhor dos anjos. O Senhor dos anjos é o nosso Deus, é o nosso Pai, que nós podemos ler do versículo 6 até o 14. Tá bom? Cristo é imutável, nós vimos isso também. Em um mundo tão instável, Cristo é imutável. Ele é o mesmo de há mais de 2000 anos atrás, continua sendo o mesmo hoje e será o mesmo por toda a eternidade. Ele é a âncora da nossa alma. Ele nos resgata, Ele nos salva. Tudo muda, tudo mudará na nossa vida. Nós envelheceremos, as coisas mudarão, os dias ficarão dias difíceis, outros dias mais fáceis. Mas Jesus nunca mudará, Ele permanece o mesmo, tá bom? Nunca se esqueça disso, em nome de Jesus. Assim como os anjos, a nossa adoração, ela deve ser como? De uma rendição total, uma entrega total, verdadeira, genuína, posicionada. Amém? Tudo que respira, louve ao Senhor. Não é isso que nós lemos? No versículo 6, porém, quando Deus enviou ao mundo seu primeiro filho, Ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Tudo que respira, louvem ao Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus já está entronizado. A vitória final é certa. Não duvide disso. Nunca duvide que a vitória final é certa. Nós vivemos num tempo entre o trono e o mundo. E nós precisamos escolher Cristo. Nós precisamos caminhar com Cristo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. O mundo é o nosso inimigo. E a palavra de Deus aqui no versículo 3 é muito claro, dizendo que os nossos inimigos estarão debaixo dos nossos pés. Por que debaixo dos nossos pés? Porque nós caminhamos com Cristo. E quem caminha com Cristo tem a vitória certa. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Essa carta de Hebreus, do capítulo 1, é o manifesto da glória do Filho. Por quê? Porque aqui mostra para nós que Ele é a voz final de Deus. Mostra para nós que Ele é o retrato exato do Pai. Mostra também que Ele é o Criador e o sustentador de tudo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador e o Rei que está sentado do lado direito. Ele está entronizado. Glória a Deus, ao lado direito do nosso Pai. Mostra também que o Senhor é adorado pelos anjos, eterno e imutável. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus que veio e caminhou nesse mundo como homem, entre os homens, para levar toda a culpa, mesmo sem ter cometido nenhum pecado, por amor a você, por amor a mim e a todo aquele que crê nele e que o busca de todo o coração e que crê que tudo que ele fez foi por amor a nós, naquela cruz, entregando a vida dele e ressuscitando no terceiro dia. Amém? Obrigada, Jesus. Jesus é a revelação divina e suficiente de Deus na nossa vida. Nunca se esqueça disso. Ele não apenas fala por Deus. Jesus não só fala por Deus, ele é o próprio Deus falando. Amém? Obrigada, Jesus. Então fica essa mensagem para nós, que Jesus Cristo não apenas fala por Deus, porque ele é o próprio Deus falando para nós todos os dias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais um dia que nós despertamos e estamos na tua presença. Vamos orar para agradecer a Deus e entregar o nosso dia. Senhor Deus e Pai, na autoridade de Jesus, eu peço que uma nuvem da tua glória, de maneira poderosa, desça agora nesse ministério e que alcance a vida de cada uma das suas filhas e dos seus filhos que estão presentes aqui agora. Eu peço, Pai, que os seus anjos ministradores do Evangelho visite cada um agora e toque na mente e no coração de todos nós, trazendo o selo do teu amor, o selo do sangue do Cordeiro em nós, o selo da tua palavra viva que fica impregnada em todo o nosso ser, nos trazendo a verdade, a revelação da tua palavra, aquilo que nós sabemos que precisamos viver e ser exemplos das características de Cristo, para que vidas sejam salvas, rendidas, entregues ao Senhor Jesus, que é o próprio Deus que fala com cada um de nós.
que traz toda a verdade que nós precisamos buscar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor receba a oração de cada um que está sendo colocado agora diante do teu altar. Que haja luz aonde há trevas, que todo ambiente de trevas, Pai, a sua luz entre de maneira avassaladora, a colocar para fora tudo aquilo que não é teu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde há espírito de contenda, eu dou uma ordem, que todo espírito de contenda, todo espírito de divisão, todo espírito de confusão, espírito de mentira, sai agora dessa casa. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Anjos, arcanjos de guerra, entrem agora nessa casa, em nome de Jesus. Entrem nesse ambiente agora. Lancem aljavas de fogo, em nome de Jesus. Fogo que queima, que dissipa toda a presença maligna desse ambiente agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu dou uma ordem a todo demônio, do menor ao maior. Agora, em nome de Jesus Cristo, vocês devem sair agora, todos amarrados, mãos para trás, para o abismo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, no lugar do vazio, coloque o seu amor agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, encha esse ambiente com o teu amor, com a tua paz, paz que pacifica, paz que transforma, a paz que traz reconciliação, o amor que transforma, o amor que constrange, a luz que traz clareza na mente de todos, em nome de Jesus. Que esse ambiente onde cada filha e filho do Senhor está agora, sejam totalmente tomados pela nuvem da glória do Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que tudo aquilo que o Senhor confiou sobre a minha vida alcança a vida de cada um que está aqui agora, para que eles possam viver o teu sobrenatural, ser servos e servas do Senhor, a serviço do reino, em nome de Jesus, a abençoar, a direcionar, a libertar, em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, eu faço em partição com eles agora. A qual dom, Senhor Deus, servir a eles, que o Senhor os conhece, que eles comecem a receber agora, em nome de Jesus. Mais, Senhor Deus, dons de cura, dons de libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê a eles, Senhor, poderio de voz na autoridade do nome de Jesus, agora, mais, em nome de Jesus, recebam em nome de Jesus essa impartição de dons. Decanta ramanda rabayashis, recache remato canta rabás. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, mais, de forma profunda, intencional. Aleluia. Glória, 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 glória. Se permitam ser usados a serviço do reino, em parceria com os anjos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor revista-nos com uma nova armadura agora. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro em nome de Jesus que estamos fortalecidos da tua fonte, da única e verdadeira fonte de sabedoria, de amor, de conhecimento e de paz. É assim que nós queremos viver, meu Deus,
cheios da tua presença, carregando a tua unção, poderio de voz na autoridade do nome de Jesus Cristo. E que tudo aquilo que o Senhor concede, que o Senhor confia nessa hora sobre cada um de nós, que seja fortalecido através da conduta de vida, da busca, do tempo de devocional, de santidade, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu declaro no mundo espiritual e oro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Deus abençoe a sua vida. Honre aquilo que o Senhor Deus confiou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Lembra como eu disse? Nos revestirmos das armaduras nos protege, é verdade. Mas o que te mantém nela? A busca, a intimidade, a verdade que você carrega, o seu posicionamento de vida. Mentira é mentira. Quem mente serve o diabo. A Bíblia deixou muito clara que o diabo é o pai da mentira. Mentira pequena ou mentira grande é mentira. Não alimentem isso na tua vida, em nome de Jesus. Por mais que a verdade doa, que ela rasgue, que ela possa afastar pessoas de você, que seja feita a vontade de Deus na sua vida acima de todas as coisas. Mas viva na verdade, porque a verdade te liberta, a verdade te salva, a verdade te mantém no caminho certo e Deus se alegra, Deus se agrada de uma vida de verdade na presença dEle. Uma vida de verdade na presença dEle é aquilo que você é no secreto, quando está só você e Deus, aquilo que você é dentro da sua casa com a sua família e aquilo que você é em comunidade, na rua, no meio da sociedade. Você é a mesma. O caráter é o mesmo. Não há alteração de caráter conforme o ambiente. Você é o mesmo. Que a verdade seja o espelho da luz de Cristo a refletir na sua face. Amém? Em nome de Jesus. Que venha sobre você uma unção de amor como nunca antes. Em nome de Jesus. Que você passe a amar as pessoas a partir de hoje como nunca antes. Porque o Senhor está derramando uma unção de amor muito grande aqui agora. Recebam em nome de Jesus. Você vai passar a amar pessoas que antes seria impossível diante das fortalezas da sua vida. Amém? Os seus olhos são outros. Hoje, os seus olhos se abriram um pouco mais para viver a verdade da presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te acompanhe. Que seja Ele o seu melhor amigo. O Espírito Santo é o seu melhor amigo. É Ele que te consola. É Ele que guia os seus caminhos. É o Espírito Santo que ajuda você em um dia difícil a tomar decisões importantes que você precisa tomar. O Espírito Santo, sendo seu melhor amigo, é Ele que te constrange em um momento em que você está ali aonde não cabe mais em você, aquilo que Deus não quer mais que você faça, porque você foi chamado por Ele. O Espírito Santo te constrange. Ele que vai te dizer: ei, não faz isso não. Isso não é mais para você. O Pai está te chamando. O Pai espera que você se posicione. Volte para a casa do Pai. Não minta. Não engane ninguém. Não leve prejuízo a outros. Amém? Que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida. Não só agora, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Em nome de Jesus.
Jesus é a nossa única e verdadeira fonte de amor, de paz, de sabedoria. Tá bom? Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém? Eu volto com a minha família para o nosso descanso, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos precisando viver esse tempo e na segunda-feira nós estaremos juntos de novo, tá bom? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até segunda-feira, em nome de Jesus.